A maior parte do sofrimento humano está enraizada em apegos, apego a ideias, posses, relacionamentos e até mesmo a própria identidade. Desde o momento em que nascemos, começamos a construir um senso de posse e de direito, muitas vezes sem perceber. Envolvemos nosso sentido de identidade em torno de coisas que, por sua natureza, são temporárias, e o resultado é a ilusão de que nossa felicidade depende da estabilidade dessas coisas. No entanto, a verdade é que tudo está em constante mudança e, dentro dessa impermanência, reside a chave para nossa libertação. Este vídeo irá explorar o poder transformador do desapego e como ele pode ajudar a aliviar o sofrimento. Não se trata de viver de forma desengajada, distante ou apática, mas de aprender a se envolver profundamente com a vida, aceitando as mudanças inevitáveis com leveza e graça. Ao longo desta jornada, você aprenderá a identificar as fontes de sofrimento, a compreender o papel do desapego em nossa vida espiritual e a cultivar uma forma de viver que promove a verdadeira liberdade interior. O sofrimento e suas raízes no apego. Para compreender o desapego, é essencial primeiro reconhecer a natureza do sofrimento. Sofremos quando nossas expectativas entram em conflito com a realidade das mudanças. Desejamos que as coisas, sejam elas bens materiais, relacionamentos ou até mesmo nossas crenças sobre nós mesmos, permaneçam estáveis e evoluam conforme nossa vontade. No entanto, a impermanência é uma lei universal da vida, e o que está ao nosso redor está em constante transformação. Quando esses elementos que prezamos mudam ou desaparecem, somos tomados por sentimentos de perda, frustração e tristeza. Esse ciclo de sofrimento não é inevitável, mas é fruto de nossa resistência em aceitar a natureza passageira de tudo. O apego é a tentativa de segurar algo que, por sua própria natureza, não pode ser retido. Quando resistimos às mudanças, criamos um conflito interno que alimenta o sofrimento. Ao contrário, o desapego nos oferece a chance de viver em harmonia com essa realidade mutável, permitindo-nos acolher a vida com mais serenidade e equilíbrio. Desapego não é desinteresse. Um dos maiores mal-entendidos sobre o desapego é a ideia de que ele implica em desinteresse ou indiferença. Nada poderia estar mais longe da verdade. O desapego não significa cortar laços com o mundo ou evitar relacionamentos profundos. Em vez disso, trata-se de estar plenamente presente no momento, sem ser consumido pelo desejo de controlar ou possuir o que está ao nosso redor. Ao praticar o desapego, você aprende a se envolver com a vida, mas sem o peso das expectativas. Você pode amar, trabalhar, sonhar e se conectar com as pessoas, mas faz isso sabendo que tudo isso é transitório. Isso não diminui o valor desses momentos, mas na verdade os enriquece. O desapego permite que você aprecie a beleza da vida sem o medo de perder o que ama. Relacionamentos e a dor do apego. Os relacionamentos são um campo fértil para o apego e, portanto, para o sofrimento. Muitas vezes, colocamos expectativas em nossos parceiros, amigos ou familiares, esperando que eles nos completem, nos façam felizes ou permaneçam os mesmos ao longo do tempo. No entanto, assim como tudo na vida, as pessoas mudam. E quando nossas expectativas não são atendidas, surge a decepção, a frustração e, em última instância, o sofrimento. Ao praticar o desapego, você pode continuar a amar profundamente, mas sem a necessidade desesperada de que o outro se conforme às suas expectativas. O desapego não elimina o amor, mas o purifica. Ele transforma o amor em algo sem condições, sem possessividade e sem medo de perda. Isso permite que você aprecie verdadeiramente as pessoas e os momentos em que está com elas, sabendo que, embora temporários, são preciosos. O desapego e o eu interior. O desapego não se limita ao mundo externo, ele também se aplica ao nosso mundo interior. Muitas vezes, formamos apegos não apenas a pessoas ou objetos, mas às nossas próprias ideias sobre quem somos. Criamos uma narrativa sobre nossas vidas, definimos nossa identidade com base em realizações,
fracassos, crenças e preconceitos, e nos apegamos a essa autoimagem como se ela fosse imutável. No entanto, assim como tudo na vida, nossa identidade também está em constante transformação. Apegarmos-nos a uma ideia rígida de quem somos cria um conflito interno. Nossa essência, como parte do fluxo universal da vida, está sempre em evolução. O desapego do eu significa permitir-se evoluir continuamente, aceitando a impermanência da identidade. Quando nos libertamos da necessidade de nos definir rigidamente, nos abrimos para um crescimento contínuo e para uma vida mais autêntica. Liberdade interior e a paz do desapego. Viver com desapego traz uma liberdade profunda e transformadora. Sem a necessidade constante de segurar as coisas, sejam elas materiais ou imateriais, experimentamos uma leveza, uma sensação de liberdade interior. Isso não significa que nos tornamos passivos ou que deixamos de nos importar. Pelo contrário, significa que nos tornamos mais engajados com a vida, mas de uma maneira que não nos amarra ao sofrimento. Essa liberdade nos permite navegar pela vida sem o peso dos erros do passado ou das ansiedades sobre o futuro. Permite-nos viver o presente de forma plena, aceitando a vida como ela é, e não como desejamos que fosse. E nesse estado de aceitação, o sofrimento começa a diminuir. Como o próprio Buda ensinou, o apego é a raiz de todo o sofrimento, e aprender a desapegar é a chave para superá-lo. O medo da perda e a ilusão de controle. O medo é um dos maiores impulsionadores do apego. Temos medo de perder coisas e pessoas que amamos, medo de perder status, riqueza, saúde e até mesmo a própria vida. Esse medo alimenta nosso sofrimento, pois ele nasce do apego a coisas que são, por definição, temporárias. No entanto, quando compreendemos plenamente a impermanência de tudo, esse medo começa a desaparecer. Quando você aceita que a perda é uma parte natural do ciclo da vida, o medo se dissolve. Nada é realmente perdido, pois tudo está interligado no fluxo contínuo de mudança. Até mesmo a morte, muitas vezes vista como o maior medo humano, pode ser enfrentada com serenidade quando entendida à luz do desapego. Ela não é um fim, mas uma transição, parte do ciclo eterno de mudança e renovação. A vida com desapego, o caminho para a liberdade. O desapego não exige que você renuncie ao mundo ou aos prazeres da vida. Você ainda pode desfrutar de relacionamentos profundos, experiências emocionantes e realizações significativas. No entanto, você faz isso sem a ilusão de que essas coisas definem sua felicidade. Você é livre para apreciá-las plenamente, mas quando elas mudam ou passam, você é igualmente livre para deixá-las ir, sem sofrimento. Esse é o paradoxo do desapego. Ao soltar, você ganha tudo. Quando você vive com desapego, experimenta a verdadeira liberdade. É a liberdade de viver sem as correntes do sofrimento, sem o peso do medo e sem a ilusão de controle. Você é livre para amar sem condições, para se envolver profundamente com a vida e para aceitar a mudança com graça. O desapego não é um caminho fácil, mas é um caminho libertador. Ele exige uma reavaliação de como nos relacionamos com o mundo, com os outros e, acima de tudo, com nós mesmos. Ao aprender a desapegar, nos libertamos do sofrimento e entramos em um estado de paz interior que nos permite viver a vida em sua plenitude. A verdadeira felicidade não reside na posse, mas na aceitação. E é na aceitação da impermanência que encontramos a verdadeira liberdade. Gratidão. Namastê.